capítulo 5, versículo 38 a 48. Diz assim a palavra do Senhor, já está ali também no telão, vou deixar os irmãos terminarem de procurar. Em nome de Jesus. Eu vou ler ali pelo Data Show, em nome de Jesus. Acompanha na leitura aí. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daqueles que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sente-se de Bíblia aberta, no nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, maravilhosa, que o Senhor nos deu nessa leitura, nessa noite, queridos. Eu quero começar, queridos, fazendo uma introdução a respeito do que eu prometi. Qual era o segredo da saúde emocional do apóstolo Paulo? Mas antes de chegar no apóstolo Paulo, eu quero fazer uma introdução com ilustrações para os nossos amados irmãos compreenderem a respeito do que é saúde emocional. O que significam traumas emocionais. Nós cremos no Evangelho, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo vem fazer morada nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós estamos aí na caminhada para o céu, processo, novo nascimento, transformação. Mas alguns de nós não demonstra muita transformação. E às vezes até alguém fica perguntando por que é que existe dificuldade, grau de dificuldade de uma pessoa para outra a respeito de ser transformado, de se tornar uma nova criatura, de apresentar uma personalidade transformada, mudada. E nessa noite eu quero começar a dar para os irmãos a introdução dessa resposta, pois, embora nós tenhamos crido em Cristo, o aceitado como Senhor e Salvador das nossas vidas, se arrependido dos nossos pecados, estarmos aqui congregando, ouvindo a palavra, lutando para chegar no céu, muitos de nós ainda carrega
em si uma bagagem psicossomática, uma bagagem na alma, que nós precisamos de sermos libertos. E para sermos libertos, nós precisamos de ter conhecimento de causa. A libertação dos traumas é algo que o Espírito Santo efetua. É algo que o Espírito Santo opera em nós. Mas nós precisamos ter conhecimento, primeiramente, de que somos portadores de problemas emocionais. Alguns de nós são portadores de problemas emocionais e nem sabemos. Alguns de nós traz a vida toda traumas emocionais e nós nem entendemos que esse tipo de coisa existe. E eu vou trazer para você um conhecimento aqui, um pouco de psicologia, para que você compreenda pelo menos e comece a identificar determinados comportamentos que você encontra em você mesmo, de vez em quando, ou que nós encontramos em outras pessoas, que são comportamentos diferentes, estranhos e muitas vezes não condizentes com crentes, com salvos, com povo de Deus. E por que que isso acontece? Trauma é uma palavra grega, traumos, ou traumas, que significa literalmente ferimento, ou ferida. Segundo a psicologia, traumas emocionais é acontecimento, escuta bem, acontecimento emocionalmente doloroso que torna a pessoa particularmente sensível em uma situação parecida. Eu vou explicar o termo técnico da psicologia. Eu vou dar exemplos para que você compreenda. Acontecimentos emocionalmente dolorosos. Acontecimentos que muitas vezes nos marcaram, nos traumatizaram há muitos anos. E nós ainda continuamos sofrendo os efeitos de traumas que nós sofremos muitas vezes no tempo de criança, de adolescente. E nos tornamos adultos e vamos envelhecendo e continuamos doentes, vítimas desses traumas que nós adquirimos no decorrer da vida e que todas as vezes que acontece uma situação parecida com a que causou o trauma lá na época, nós reagimos de uma maneira incompreensível. Nós reagimos, muitas vezes, um adulto tem uma reação de criança, por causa de traumas que foram adquiridos quando era criança. Eu vou te dar aqui um exemplo. Uma criança, presta atenção, traumatizada com os efeitos do vício do alcoolismo. Como é que isso acontece? Olha para mim. O pai de uma certa criança, é um exemplo, é um alcoólatra. E aquela criança vai crescendo, vendo todo o estrago que o vício do alcoolismo causa na sua família. O sofrimento da sua mãe com um marido alcoólatra. O alcoolismo faz com que a pessoa se torne irresponsável,
Geralmente um homem que é dominado pelo vício do alcoolismo, dificilmente ele se firma no emprego. Às vezes é até um bom profissional, mas não para no emprego. Quando ele começa a desempenhar a sua função numa determinada empresa, começa a faltar, começa a beber, e por causa do vício do alcoolismo, quem é viciado em álcool ou em algum outro tipo de droga, não tem responsabilidade material com empregos. E por causa disso, o vício do alcoolismo traz muitos transtornos a uma família. Se tem alguém aqui que passou por essa triste experiência de ter tido um pai alcoólatra, sabe do que eu estou dizendo. Um homem que, quando está bom da bebedeira, tem uma personalidade. É um pai bom, é um marido bom, presente, trabalhador. Mas só basta se embriagar, só basta beber, se transforma em sua personalidade, se torna um homem briguento, violento, que maltrata a esposa, que maltrata filho, que não tem responsabilidade no sustento do lar. E uma criança criada num lar desajustado, com o desajuste do vício do alcoolismo, essa criança, ela se torna uma criança traumatizada. Traz consigo o trauma dos efeitos do vício do alcoolismo. A infância sofrida, as dificuldades na infância por causa da irresponsabilidade do pai, que muitas vezes fica violento, bate, espanca, persegue. Isso quando não parte para outros tipos de violências, como a violência sexual. Então, uma criança criada num lar, numa casa desajustada, ela é uma criança que cresce com traumas emocionais. Esses traumas emocionais adquiridos enquanto ainda criança não desaparecem. Eles vão indo para o baú, eles vão ficando guardados, e a pessoa vai crescendo, toca a vida para frente. Mas aqueles traumas de infância existem, não foram destruídos, estão lá, de formas que lá na frente, vamos aqui dar o caso de uma menina que sofreu em casa, num lar desajustado por causa de vício de alcoolismo, com um pai alcoólatra, irresponsável alcoólatra, doente no alcoolismo, que o alcoolismo também é uma doença. Lá na frente, quando ela se casar, com certeza ela vai ter muito medo do seu marido se transformar na figura do seu pai. A coisa que essa menina mais vai temer é que o seu marido também seja alcoólatra. E o trauma é de tal forma, muitas vezes fica apenas escondido no subconsciente, que a pessoa está 20 anos depois do sofrimento de criança, que passou quando era criança, e o trauma está escondido, mas o esposo dela chega e diz assim: minha filha, vou trazer uns amigos para nós assistirmos o jogo e tomarmos umas bebidas. Automaticamente dispara dentro daquela adulta que foi aquela criança traumatizada um gatilho de pânico, um medo, uma ansiedade, uma fobia, pois começa a trazer de volta todas aquelas lembranças de todo o mal que ela viveu no passado, quando traumatizada por causa do vício do pai, que tornou o seu lar, seu casamento, sua casa desajustada, muitas vezes terminando em divórcio. Muitas vezes a bebida, o vício da bebida, acaba o casamento, transforma em divórcio.
Aqueles traumas de infância reafloram. Os sintomas aparecem e aquela mulher agora adulta não consegue sequer pensar, admitir, aceitar a ideia de ver o seu esposo bebendo qualquer tipo de bebida alcoólica dentro da sua casa. Mesmo que o seu esposo não seja alcoólatra, mesmo que ele não seja doente, mesmo que seja uma coisa realmente passageira, um jogo, uma Copa do Mundo, alguma coisa, mas a questão não é se é constante ou não, se é muita bebida ou não, se é uma brincadeira ou não. O problema é que a pessoa passa mal, a pessoa não aceita, a pessoa fica aflita por causa do trauma escondido. O trauma que foi adquirido no tempo da infância. E muitas mulheres que sofreram esses tipos de traumas e outros, estou dando apenas um exemplo de um trauma de bebida alcoólica, chegam para o esposo e dizem assim, e o esposo não entende nada: meu filho, você pode ir para onde você quiser com seus amigos, você pode assistir o jogo lá no bar, você pode sair com eles e beber aonde você quiser, mas aqui dentro da minha casa, não. E muitas vezes, sem a mínima compreensão do que está acontecendo, o esposo explode em raiva. Como é que pode? Todo marido, todo homem pode assistir um jogo em casa tomando a sua bebida. Todo homem pode chamar um amigo para tomar uma bebida em casa, só eu que não posso. Não, e não sei o que, você é muito chata, e começam as brigas, e começam as discussões, porque você é isso, porque você é aquilo, você não é a dona da casa sozinha, sou eu que boto comida nessa casa, e começa aquela confusão e aquela desavença. Mas a questão não é porque a mulher é briguenta, não é porque ela é rabugenta, não é porque ela é ruim, não, queridos, é porque aquilo ali trouxe de volta todos os sentimentos ruins que estavam guardados desde a infância. Isso chama-se traumas, feridas, ferimentos na alma. E muitas vezes, uma mulher casada, de 30 anos ou mais de idade, por causa do afloramento dos sentimentos de um trauma do passado, age como uma criança depois de adulto. Age como uma criança depois de adulto. Por quê? Porque a questão não é que o esposo vai tomar uma bebida metódica com um amigo assistindo um jogo. É a imagem traumática do que ela viveu na sua infância e adolescência. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? Vocês estão me entendendo? E isso está relacionado a muitas outras áreas. Eu estou apenas dando aqui um exemplo. Estou dando um exemplo para vocês compreenderem, entenderem o que é traumas. São acontecimentos emocionalmente dolorosos. Uma criança que sofre num lar desajustado por causa do vício de bebida alcoólica de um pai, tem o quê? Lembranças dolorosas. Ou tem boas lembranças? Do pai embriagado, do pai quebrando as coisas dentro de casa, do pai batendo na própria mãe, do pai colocando os próprios filhos para correr pelo meio da rua porque ele quer espancar. Isso são lembranças boas ou lembranças ruins? Lembranças ruins. E essas lembranças ruins emocionalizadas trazem à tona sentimentos que a pessoa achava que não existia mais, mas estava apenas coberto. Mas existia porque na época traumatizou. A ferida está aberta. Vocês conseguem me entender, irmãos? Lembranças dolorosas
trazidas por coisas atuais, traumas. Particularmente sensíveis. Por quê? Porque a pessoa encontra uma situação parecida. A filha via o pai bebendo dentro de casa. Quando ela olhar para o marido bebendo dentro de casa, você sabe o que é que vai trazer de volta? A lembrança de quem? Do pai. Todos os sentimentos, todos os medos, todo o pavor, tudo que estava guardado, volta à tona. E é por isso que muitas vezes as pessoas agem de determinadas maneiras e nós que não conhecemos a vida da pessoa, não entendemos porque aquela pessoa agiu daquela forma. Quer que eu te diga uma área de traumas que quase todos nós carregamos? Hoje tem o nome de bullying. Nome bonito, mas eu vou falar aqui mesmo. A pessoa que tinha um apelido quando era criança. Um apelido de colega, um apelido de colégio, um apelido que os colegas da rua lhe colocaram quando você era criança. Mas só que aquele apelido é um apelido que lhe degrada, que você não gosta, que você quer esquecer. Sei lá, um apelido qualquer, que quando você era criança, quando alguém falava, você queria brigar. Você achava ruim. No colégio brigou algumas vezes, porque alguém falou aquele apelido. E você guardou e brigou algumas vezes, e era aquela pessoa zangada, e não sei o quê, e discutia, e aquela pessoa chateada, zangada, por causa de um apelido de infância. A pessoa cresce, o apelido fica para trás, mas os traumas daquilo que você sofreu permanece para o resto da vida. De formas que no dia que você encontrar, ou alguém que te conheceu no teu passado te encontrar e te chamar do mesmo apelido, tu quer brigar. Você volta a ser aquela criança de 12, 13 anos no colégio que se atracava, que brigava, que rolava no chão por causa daquele apelido que você tinha ódio. E se alguém te chamar do mesmo apelido depois de grande, você não tem outra atitude. A raiva vem imediatamente. Como é o nome disso? Trauma. Vocês sabiam disso? Traumas. Deixa eu dar outro exemplo para você. Medo, fobia de tomar injeção. A quantidade de adultos que dão um show na enfermaria, meu irmão, quando vão tomar uma injeção, é coisa de cinema. Tem adulto, meu irmão, que passa mal, que dá suadeira, que treme as pernas, que gela as mãos, que quer desmaiar, que se alguém vacilar sai correndo de dentro do hospital, toma qualquer tipo de remédio. Se alguém disser assim, você quer tomar uma injeção ou quer tomar veneno de cobra? A pessoa diz assim, é docinho, é veneno de cobra? Mas não quer tomar injeção. De onde é que vem isso? Pessoas que depois de adultos têm fobia a tomar uma simples injeção. De onde é que veio? De algum tempo, quando você talvez nem se lembre, alguém usando de violência, ou um medo muito grande, um pânico muito grande, que quando você era criança, você passou para tomar uma injeção,
aquilo fica gravado. O trauma permanece para a vida toda. E quando a pessoa se encontra diante da enfermeira, tirando aquela tampinha da agulha e jogando aquela águazinha para cima, já tem gente aqui dizendo: para, pastor, que só o senhor falando já está me dando uma coisa ruim. Pega aquele algodãozinho, vem cá, passa aqui. Tem pessoas que desmaiam antes da injeção. Tem pessoas que fogem. Tem pessoas que preferem a doença do que o remédio. É injeção? Não, eu me trato em casa. Tem chazinho aí? Não toma. Tem medo. De onde é que vem isso? Sabe como é o nome disso? Trauma. Em alguma época, alguém te traumatizou com a aplicação de uma injeção. E esse trauma está guardado, e quando chega numa situação semelhante àquela que está guardada no teu subconsciente, o subconsciente aflora, a perturbação é a mesma, o coração dispara, o medo vem, a mão gela, você está bem grandão, mas age do mesmo jeito quando era criança. Vocês conseguem entender agora os exemplos que eu estou dando? Será que é verdade? É? Sim ou não? Eu pergunto aqui, quem tem medo de tomar injeção? Sim ou não? Vou perguntar não, vocês vão ficar com vergonha. Mas tem. Eu estou sentindo as vibrações. Tem gente aqui que tem medo de tomar injeção. Sim. Eu estou falando aqui, tu está amarelando aí. Eu estou falando aqui só do assunto, você está ficando com os olhos cheios de água. Eu estou só falando da enfermeira tirando a tampinha e derramando o líquidozinho dizendo: traz para cá. E tu está em tempo de levantar e correr, só porque imaginou. Então, isso são traumas, irmão, medos. Quer que eu fale de outro medo? Medo de insetos. Tem gente, vou dizer só mulher não, mas mais é mulher, mas tem homem também. Vou usar um inseto assim que é muito comum na casa da gente, que aparece sem a gente chamar: barata. Tem gente que tem um medo de barata tão grande, que só de ver uma barata de longe, a pessoa começa a dar logo uma vontade de gritar, de espernear, de subir numa cadeira, de trepar na mesa, de sair correndo. Olhou para a barata, passa mal. Tudo que a pessoa pensa vai pular em cima de mim, vai voar e agarrar nos meus cabelos. Meu Deus, essa barata vai entrar na minha roupa. Tem adulto que quando vê, homem e mulher, mulher geralmente dá logo um escândalo. Às vezes é barata, às vezes é aranha, mas barata é maior, a fobia é maior. Vê uma barata, parece que está vendo uma cobra cascavel pronta para dar o bote. Dá logo um grito, meu irmão. A pobre da barata está ali numa inocência tão grande, a pessoa olha para a barata e não pega numa chinela para matar de jeito nenhum. Pega uma vassoura com quase 2 metros de distância. Com medo. Eu estou fazendo essa encenação, mas é verdade. Você sabe por quê? Porque em alguma época da sua vida, você talvez nem se lembre quando foi, alguém te fez um medo grande com uma barata. Ou mesmo ninguém fez, mas você estava na sua casa, na sua cama, na sua rede, e você se apavorou quando a barata pousou em cima de ti.
E depois daquele dia, meu irmão, você enfrenta um dinossauro, mas não enfrenta uma barata. Você briga com um leão, mas não briga com uma barata. E isso eu estou falando de mulher, mas tem homem também, que tem medo de tal forma que quando vê uma barata afina até a voz. Está sentado assistindo o jornal, vendo as notícias de Brasília. A barata entra voando pela sala, o marido vai, pula da cadeira, minha filha! Aí depois que passa, diz, uma barata, meu filho, uma barata. Tem não? Tem. Tem. E assim as pessoas têm fobias, têm medos. E o nome disso, você sabe qual é? Traumas. Traumas. E nós convivemos com essas coisas. Situações parecidas ativam a memória, fazendo reviver as lembranças. Você entende o que eu estou falando? Diga assim, traumas. Situações parecidas ativam a memória, trazendo de volta as lembranças. E causa sensações físicas, irmãos. A primeira sensação de uma pessoa traumatizada, que se encontra diante daquilo que a pessoa tem medo, a razão de existir do trauma, sabe que é a primeira coisa que acontece? Posso dizer? O coração dispara. É tempo de sair pela boca. Primeira coisa que acontece é um efeito físico. E tem gente que, dependendo do trauma que tem, congela, endurece, empalidece ou desmaia. Tem mulher que desmaia se uma barata pousar na roupa dela. Cai para trás com barata e tudo. Pobre da barata. Bichinha está tão inocente ali, querendo fazer mais ninguém. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que tem medo de elevador, chama-se claustrofobia. Lugares fechados, apertados. Tem gente que tem medo de falar em público. Enfim, existe uma infinidade de traumas. Deixa eu correr. Quando a pessoa revive as lembranças ruins, que ativam, sabe o quê? Hormônios, que trazem sintomas e reações que causam mal-estar. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Alguém que vive essas coisas sabe do que é que eu estou falando. Essas reações que nós vivemos, de coisas que se passaram há muito tempo, chamam-se, sabe o quê? Gatilhos emocionais. Normalmente uma pessoa que tem um determinado trauma não vive sofrendo os efeitos desses traumas o tempo todo, não. O trauma fica lá, irmão, escondido, parece que nem existe. Tem época que parece que ele nem existe. Mas acontece, como o nome é trauma, é uma ferida, só que a ferida não está curada, ela está simplesmente coberta. Mas a cobertura dela é uma casquinha de ovo. A cobertura do trauma, da ferida, é aquela pelezinha que tem dentro do ovo, alguém já viu? É fina, não é? A pessoa olhando só vê a pelezinha, a pessoa vive uma vida normal. Mas embaixo daquela pelezinha tem traumas como um vulcão em ebulição. Que se alguém arrancar a pelezinha, os traumas, com as suas consequências, com as suas demonstrações na qualidade da pessoa, apresentam-se, e muitas vezes a pessoa diz assim: valha meu Deus, essa pessoa aí eu não conhecia. A pessoa demonstra uma outra personalidade que parece que não é sua, por causa dos traumas que aparecem. Muitas vezes ficam adormecidos como um vulcão adormecido anos e anos, mas aí vem os gatilhos. E os gatilhos são vários. Por exemplo, eu já falei, uma criança traumatizada com um pai que vivia embriagado, quando vê o marido bebendo, acontece o quê? Ativa-se o gatilho emocional. E por assim vai,
de todas as formas. Deixa eu crescer aqui um pouco mais. A questão é, os gatilhos emocionais se transformam em sacos de pancada das pessoas traumatizadas. Eu vou te explicar melhor para você compreender. Vou te dar aqui um exemplo bem fácil e você vai achar estranho, mas é verdade. Olha para cá. Uma grande quantidade de casais se separam, se divorciam por causa da louça suja. Alguém já ouviu falar disso? Não? Pois tem. Existe estatística comprovada de casamentos que se acabaram, que foram ao divórcio por causa de louça suja. Pastor, mas uma louça suja pode destruir um casamento? A louça suja é só o gatilho. O problema está muito mais longe, lá atrás, onde muitas vezes o marido não conhece o problema da esposa, porque conheceu lá na frente, e quando conheceu nem imaginava que aquela pessoa tinha tantos traumas escondidos. A esposa conhece o marido depois de adulto e nunca imaginou qual eram os seus traumas que ele deixou para trás na sua infância. E sempre tem alguma coisa por trás, mas a louça é só o gatilho. Eu vou te explicar melhor. Casais que se separam por causa de louça suja. Existem homens que têm um bloqueio emocional por causa de um trauma, que não os permite lavar louça. Quando esse homem, agora adulto e casado, era menino, a mãe o colocava para lavar a louça. Mas o pai chegava e dizia assim: bote ele para lavar a louça não, que isso é coisa de mulherzinha. Aí a mãe tirava o menino daquela tarefa que estava fazendo, porque a outra autoridade chegava e desmanchava e dizia: lavar louça é coisa de mulherzinha. Filho meu não lava louça não, filho meu é macho. Como se lavar louça arrancasse a masculinidade de alguém, arrancasse a macheza de alguém, lavar louça. Ou então quando o menino, olha bem, ajuda a mãe nos afazeres de casa e os coleguinhas da rua descobrem que o menino ajuda a mãe dentro de casa a cuidar do menino mais novo, serve de babá, ajuda a mãe nos afazeres de casa a lavar a louça, às vezes pega até umas fraldinhas para lavar, e a turminha lá de fora descobre que ele faz essas coisas dentro de casa. Quando ele chega lá no futebol, no campinho, no meio da turma, que ele está enturmado, eles começam: ei, mulherzinha, mulherzinha, lava a louça, não sei o quê. E aquilo é criança. Mas aquilo fica guardado, incutido como um trauma, guardado, escondido, só coberto com uma pelezinha de ovo. E aquele menino guarda um trauma de lavar louça. Lavar louça é coisa de mulherzinha. Lavar louça é coisa de quem está lhe desrespeitando. Lavar louça é coisa de quem está mandando você fazer, mas está lhe diminuindo. Esse menino cresce, se torna adulto, se casa, e depois de casado, a esposa, que não tem nada a ver com a história e nem sabia, carinhosamente chega para o marido e diz: filho, eu estou cansada, tu lava a louça. Imediatamente todos aqueles sentimentos
E tudo aquilo que estava guardado, até o pai dele dizendo que coisa de lavar, coisa de lavar a louça é coisa de mulherzinha, volta imediatamente. E o marido diz assim: eu não lavo louça, eu sou homem. Eu sou macho, meu filho. Que conversa é essa de me botar para lavar a louça? A mulher não está querendo arrancar a macheza dele, não. Só está querendo que ele ajude no afazer doméstico, uma coisa simples que é lavar uma louça. Mas vira uma briga tão grande, uma contenda, uma confusão tão grande dentro de casa, porque quando a mulher diz para o homem lavar a louça, ele acha que ela está humilhando ele, rebaixando ele, denegrindo ele, está chamando ele de mulherzinha. E quando ele diz que não lava, ela olha para ele e diz assim: a escrava aqui sou eu mesmo. Lê, 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 lê. Música da escrava Isaura. Escrava aqui sou eu mesmo. E às vezes ela tem um trauma disso também, porque foi obrigada muitas vezes na adolescência a trabalhar em casa de família, passar por humilhações, passar por certas situações, e ela não gosta de se sentir a escrava da casa, a serva da casa, aquela que tem que fazer tudo, enquanto o bonitão fica lá de perna para cima assistindo o jornal. Aí ela olha e diz assim: ei fulano, por que tu é assim? Eu estou te pedindo só para tu lavar uma louça, e tu lavar não vai cair as coisas não. Você sabe o que é que eu estou dizendo? Mas o marido bate o pé e diz assim: eu sou macho, eu não lavo louça. E se cria um atrito, uma briga, uma confusão, que muitas vezes, se não for tratado e resolvido, leva à separação do casal. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Traumas, irmãos. Os traumas são perigosos, são destrutivos. E existem muitas outras coisas que eu poderia continuar falando, mas eu estou só introduzindo a mensagem. Vou terminar. Homens que têm bloqueio emocional e de jeito nenhum não lavam a louça. Como reconhecer que uma pessoa tem a alma sadia ou não? Como é que nós reconhecemos uma pessoa da sua alma sadia, uma pessoa que não traz traumas na sua vida? Sabe como é, Vitor? Não? Através do seu comportamento em relação a outras pessoas referente a perdoar. Pouca gente sabe disso. Existem pessoas que têm muitos traumas, e tem pessoas que quem coloca os traumas são os pais. Quer que eu te diga aqui uma coisa bem rapidinha? Tem pai e mãe que estragam os seus filhos, porque na criação deixam a criança solta, absoluta e não põe termo. A criança nunca escuta um não, sempre pode tudo, sempre está acima de tudo, se acostuma a gritar com a mãe e com o pai. E quando de vez em quando faz birra, se taca no chão, bate porta, joga jarro no chão. E quando a mãe ou o pai vai tentar colocar as coisas no lugar, grita mais alto do que a mãe, do que o pai. Você sabe o que é que acontece? Cresce um adulto doente, que não tem como ter superior. Porque foi superior ao pai e à mãe dentro de casa. Porque quando a mãe dizia uma coisa, meio desde pequeno e depois crescendo, dizia duas, três. Quem se calava era a mãe. Quem aguentava as consequências era o pai. E nunca ouvia um não, e nunca se colocava um termo, e nunca dizia assim: eu tenho autoridade sobre você. Não. E essas pessoas se impõem
através do timbre e da altura da voz, para quem não entende, para quem não sabia. Pessoas que estão sempre tentando se impor em autoridade acima das outras, são pessoas que normalmente falam gritando. Numa conversa normal, uma pessoa perto da outra, mas a outra pessoa está sempre falando mais alto. A pessoa está bem pertinho, mas fala alto. Alguém já ouviu alguém fazer isso? Sim ou não, irmãos? Você sabe o que é isso? Imposição de posicionamento de autoridade incondicional. A pessoa está se impondo na altura e no timbre da voz, mesmo conversando com a pessoa normalmente, amigavelmente, colega, amigo, irmão, mas a pessoa está gritando, falando alto e gesticulando. Você sabe o que é que a pessoa está dizendo inconscientemente? Eu estou aqui, mas eu sou maior do que você, eu sou melhor do que você, eu sou mais do que você. Eu sou. Inconscientemente. Por quê? Porque quando era criança, nunca teve uma autoridade maior do que ela. E quando queria ter, ela gritava mais alto e a autoridade baixava a voz. Quem está me entendendo? Vocês estão começando a identificar algumas coisas? Sim ou não? Aí deixa eu te dizer, essa criança que nunca teve limites, nunca atendeu ninguém, nunca aceitou a palavra de ninguém, nunca baixou a voz para ninguém, essa criança vai passar o resto da vida criança, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vai crescer, vai se tornar um adulto, e no seu crescimento vem outro problema, a escola. Na escola tem outra pessoa que vai ter autoridade sobre ela. Quem? Professores. E quem diz que essa menina aceita? Quem diz que aceita a autoridade do professor? Quem diz que aceita a voz do diretor? Quem diz que aceita a voz do líder da turma? É todo o tempo arranjando confusão, arranjando briga, arranjando problema dentro da sala de aula, respondendo à professora, sendo suspensa pela diretora, porque a autoridade é ela. E não aceita que tem uma autoridade maior do que ela. Por quê? Porque tomou a autoridade acima dos pais, vai se rebaixar para quem? Vocês estão me entendendo? Aí quando essa menina casa, eu não vou nem chamar de marido, eu vou chamar de vítima. A pobre da vítima, Vitor, vai tentar algum dia dizer assim: minha filha, o homem da casa sou eu. Ela vai dizer assim: mas quem tem bigode sou eu. Não se impõe, não se põe debaixo de autoridade de ninguém, nem de marido, passa por cima de marido, responde marido, desobedece marido só para fazer pirraça. E se o cabra não for, meu irmão, de origem barriga branca, é capaz do casamento se acabar. Por quê? Porque tem hora que o marido olha e diz assim: eu me enganei, eu casei foi com outro macho. Porque eu digo um e ela diz duas. E quando eu digo você não vai fazer, ela bate a porta, sai ciscando e vai-se embora. Do mesmo jeito que fazia quando era criança. Quem está me entendendo? Aí, essa menina vai trabalhar, não vai? Quando ela vai trabalhar, o que é que ela vai encontrar lá na empresa? Hein? Uma autoridade acima dela. Problema. Tome problema. Porque se ela for trabalhar numa empresa de vendedora, tem um gerente mandando nela. Mas ela não está acostumada a obedecer ninguém, não aceita as ordens de ninguém, não fica abaixo de ninguém. Ela cresceu gritando mais alto do que todo mundo, já passou por cima do marido, é acostumada a engolir todo mundo, porque cresceu sem limite, cresceu sem não na vida, e agora deu de cara com quem? O gerente da empresa.
imediatamente ela olha para a figura do gerente e vê um inimigo. Só que aí ela tem que se submeter por causa do dinheiro. O que é que acontece? Vira o funcionário mais falso da empresa. Na presença do gerente, sim senhor, sim senhor. Quando ele vira as costas, ela diz assim: desgraçado. Coitado do gerente, fez nada com ela. Está só exercendo a profissão dele, a autoridade dele, mas ela não aceita. Ninguém está maior do que ela, ninguém faz mais, está mais alto do que ela. Aí vem o problema na empresa, meu irmão. Só que na empresa ela vira duas pessoas. Ela é a funcionária que pela frente obedece, e ela é a funcionária que por trás está na frente de tudo que é ruim dentro da empresa. Chama-se funcionária coxinha. A funcionária coxinha. E o pobre do gerente é que está pagando o pato da criação dela. Do pai e da mãe que não soube criar, que não impôs autoridade, dos nãos que ela nunca ouviu. Aí no dia que ela fizer uma coisa errada, que o gerente repreender, Terceira Guerra Mundial. Cria ódio, aversão, nojo do gerente. Tem gente que por uma besteira dessa vai parar na macumba para ver se mata o cara. Porque disparou um gatilho emocional. Aí você sabe o que é que faz? Posso dizer? Nasce nessa condição a maior fofoqueira da empresa. Por quê, pastor? Vou te explicar. Na presença do gerente, ela não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de desobedecer, não tem coragem de dizer não, porque senão perde o emprego. Mas se vinga dele, falando mal dele. Fofoca, falar mal, para quem não sabe, é uma espécie de vingança. Para quem não sabe. Você sabia disso? Não? A pessoa tem algo contra alguém, mas não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de falar na cara, não tem coragem de resolver o problema, mas tem aquela raiva incontida dentro do coração que tem que se vingar de alguma forma. Então a forma que encontra para se vingar de uma coisa que não pode fazer pessoalmente é falando mal pelas costas. A fofoca, a maldade nas palavras é uma vingança. Quem já tinha ouvido falar nisso? Pouca gente. Está ouvindo, Emanuel? Vingança. A pessoa está com aquela coisa em fervura, em ebulição, dentro de si, mas não se contém, mas não pode enfrentar, não pode falar na cara, não pode dizer o que quer, não pode dizer o que sente, tem que baixar a cabeça de qualquer jeito. Então a única coisa que você não pode me obrigar a não fazer, sabe o que é? Eu não posso te enfrentar, mas você não pode impedir, eu falo mal de você. E a razão de falar mal é para trazer mais pessoas contra aquela pessoa objeto do seu ódio. E assim se formam as nossas guerras. Que é isso, pastor? Parece que o senhor bateu agora num negócio que a igreja ficou toda suspensa, calada. É, filho. Eu estou pregando hoje, eu estou falando, sabe de quê? Psicologia. E é verdade o que eu estou te dizendo. Falar mal
é um descarrego. Falar mal é a ação de uma vingança. Eu não posso chegar e dizer o que eu quero para o Vitor. Um exemplo, estou usando um exemplo aqui, tá, irmãos? Não posso, não tenho, tenho vontade de dizer um monte de coisa para ele, mas não dá. Não consigo, não dá, é impossível, não dá. Na frente não dá. Mas eu não gosto. Eu não gosto dele, não trago, não deu certo comigo, nosso espírito não deu certo, como diz o povo do mundo, né? O povo do mundo diz assim, o nosso santo não deu certo, não sei o quê, aquele negócio todo, é cheio de trauma. Aí eu não chego, aí na frente do Vitor, tudo bom, meu filho, beleza e tal, mas dentro do meu coração está em fervura com ele. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Falo mal, ele nem sabe. Mas eu me satisfaço na minha vingança. É forte, né? Me satisfaço na minha vingança. Eu não estou dizendo na cara dele, mas é como se fosse. E tem gente que fala mal da pessoa com uma raiva, chega faz careta, chega espuma, chega puxa a boca, chega regala os olhos. Tem ou não tem, meu irmão? Chega faz trejeitos no rosto, faz caras e bocas quando está falando. E quando fala de uma coisa mais grave, tem pessoa que trinca o dente. Pois é. Tem aquela carinha de bom, tem aquela carinha de crente, tem aquela carinha de... aquilo não presta não. Vive enganando todo mundo, mas aquilo ali é só capa. Eu vou te dizer uma coisa que eu descobri. Vem cá, eu descobri uma coisa sobre ele. Quando ele acorda a boca é podre. De quem não é? Só se não dormir. Vocês entenderam? Eu fiz aí uma brincadeira, mas deu para quem entendeu? Sabe o que é isso? Vingança, trauma. Trauma. E essas coisas aparecem. Coitado de quem quebra a casquinha do ovo, filho, vira o objeto do ódio. Coitado de quem descobre o teu trauma, irmão. Tu parte para cima e faz dele um saco de pancada. Ele não tem culpa, pode ser uma vírgulazinha, mas você descasca tudo de uma vez. Sabe por quê? Coitado. Ele não é o culpado de todo o mal do mundo e nem da tua vida, mas foi ele que disparou o gatilho. Deu para entender? É como uma pessoa que foi chamado de feio a vida toda. Todo mundo chamou de feio. Rapaz, tu é feio demais. Rapaz, da tua sombra é feia. Rapaz, teu retrato é feio. Tudo é feio, tudo não sei o que e tal e tal. Aí a pessoa muda de cidade, vai morar em outra cidade para deixar de ser chamado de feio. Em outro lugar que a pessoa está morando, faz novas amizades, aceita Jesus, vem para a igreja, está se congregando, está uma bênção, já é obreiro na igreja, até que infelizmente um outro obreirozinho, meu Deus do céu, coitado, não sabe nem com quem é que está mexendo, vai quebrar as grades do lobisomem. Olha para o irmão e diz, ei, irmão, tu é feio, hein? Meu irmão, aquilo ali que a pessoa carregava há trocentos anos, que mudou de cidade, que mudou de nome, que fez de tudo para se livrar, aquele coitado que não sabe da história vai pagar o pato todinho. Sabe por quê? Porque foi o quê? O gatilho sentimental que trouxe de volta tudo que estava guardado. Quem entende agora o que é gatilho sentimental? Você está começando a entender agora certas atitudes das pessoas? Certas manifestações de personalidade das pessoas? As pessoas são traumatizadas, filhos. E a gente conhece as pessoas superficialmente e não sabe. E de vez em quando, inocentemente,
a gente estraga tudo, quebra a casquinha do ovo, se torna um gatilho sentimental e aquela pessoa parte com tudo. Aquele que quebra, aquele que é o gatilho sentimental vira saco de pancada. E se o saco de pancada for maior do que a pessoa, só tem um jeito de se vingar. Como é? Como é? Falando mal. Eita Jesus! Milhões de pessoas nessa situação. Triste, né, irmão? Não é interessante? Mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Jesus cura, viu? Jesus cura os traumas. Existe remédio. Existem antídotos. E eu vou continuar essa mensagem de onde eu parei. Eu apenas fiz a introdução. Mas tem tanta coisa, querido. Como, por exemplo, como reconhecer uma pessoa com a alma sadia. Oh, meu Deus. Eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas com a alma sadia. Lindo, meu irmão. Mas eu não tenho tempo de trazer esses exemplos agora. E eu quero convidar você para continuar ouvindo essa mensagem. Porque eu vou trazer os exemplos de pessoas para você conhecer. Qual é a vantagem de você ouvir o resto da mensagem? Você vai conhecer pessoas que têm a alma sadia, pessoas que não são bomba relógio. Pessoas curadas, saradas, livres, libertas dos traumas. Tem como nós conhecermos convivendo. Mesmo aqui dentro da igreja, apenas conhecendo, não intimamente, tem como descobrir quem são pessoas saradas, curadas na alma. E eu vou trazer também qual era o segredo da saúde emocional do apóstolo Paulo. A pessoa que eu considero, biblicamente, que teve mais motivos para morrer na pior amargura de alma, morreu completamente curado, limpo de alma. Qual foi o segredo, Vitor? Por que o apóstolo Paulo não se tornou uma pessoa amargurada, odiosa, vingativa, rancorosa, amarga? Ele teve todos os motivos que você imaginar para ser, mas não foi. Qual foi o segredo de Paulo? Você sabe? Não. Essa mensagem revela 7 segredos da vida do apóstolo Paulo que o transformaram numa pessoa sadia emocionalmente. Apesar de ser uma pessoa que tinha tudo para morrer na maior amargura possível nessa terra. Tudo que aquele homem passou podia ter destruído ele emocionalmente. Mas ele foi um dos homens mais limpos de alma que a Bíblia mostra. Segredos. Fica de pé. Você ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais? Vem domingo. Essa mensagem provavelmente vai levar ao próximo domingo, que é Dia das Mães, e talvez mais. Mas eu comecei a mostrar para você realidades. Coisas que é muito provável que algumas dessas coisas você não conhecia. Você não sabia que existia. Pastor, agora eu estou começando a entender certas atitudes de certas pessoas. Eu não entendia por que aquela pessoa é daquele jeito. Eu não entendia aquele complexo de superioridade daquela pessoa, aquele complexo de dominância. Agora eu estou entendendo. Uma pessoa que foi criada sem limites, se não obedece nem respeita pai e mãe, vai baixar a cabeça para quem?
Dá para entender? Aí a gente começa a compreender o quê? As pessoas. Através de quê? Dos traumas. Através das condições emocionais, irmão, das pessoas. É por isso que a gente vem para a igreja, confessa Jesus, aceita Jesus, e muitas coisas continuam acontecendo errado na nossa vida, na nossa convivência. Casais evangélicos se separam. Existe divórcio na igreja evangélica fora do ato do adultério. Por quê? Ah, pastor, incompatibilidade. Essa incompatibilidade tem tanta coisa por trás, meu filho. A maioria das vezes o que desmancha os casamentos são traumas. Traumas. Eu vou falar na próxima vez, eu vou falar um pouquinho sobre traumas sexuais. Pessoas que são abusadas na infância ou na adolescência, e depois de abusados ou abusadas, nunca conseguem ser um esposo ou uma esposa abençoada, por causa das lembranças do trauma. Tem mulher casada, traumatizada com traumas sexuais, de abusos sexuais na infância, que quando estão bem, marido e mulher, vou trazer detalhes, basta o marido dizer uma palavra, ou fazer um gesto, ou tocar de uma maneira, estraga a noite. Por quê? Gatilhos. Dispara o gatilho emocional, e aquelas lembranças malditas voltam todas, e a mulher reflete no marido a lembrança daquele abusador. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, irmãos? E tem casais que não conseguem ter uma vida sexual por causa de traumas de abusos. E eu vou falar bem, eu vou tocar nesse assunto. Não é só mulher que tem trauma, não, homem também tem. E outros assuntos dentro disso que nós vamos aprender em nome de Jesus. Amém? A não ser que a igreja diga assim: pastor, isso não me interessa. Não interessa para vocês? Interessa para quem aqui? Eu continuo? Continuo? Eu vou continuar com esse assunto, viu? Você sabe onde é que vai terminar isso? Posso dizer? Numa cura linda que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês nesse lugar. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo vai buscar lá nas raízes, o Espírito Santo vai curar, vai arrancar. Ele não vai passar a mão por cima, não, ele vai arrancar. Aleluia. E vai curar vocês de muitos traumas. E vocês serão pessoas libertas. E nunca mais ninguém vai disparar um gatilho emocional traumático na tua vida, porque o Espírito Santo vai te libertar de verdade. Mas para isso, antes de chegar na libertação, eu tenho que cutucar as feridas, que é para você descobrir que elas existem. Porque se você não descobrir que elas existem, você vive só sofrendo os efeitos, e você muitas vezes não se compreende porque que você age de determinada maneira em determinadas situações, ou porque outra pessoa age de uma maneira estranha. Você diz assim: valha, eu não te conheço não. Tem gente que toma um susto, porque outra pessoa se manifesta. Parece que mora duas pessoas dentro de uma. Alguém já conheceu alguém assim? Parece que mora duas pessoas dentro de um corpo só. Tem uma e de vez em quando aparece a outra, e a pessoa toma um susto horrível. Olha, meu Deus, tu é desse jeito? Se soubesse, tinha casado contigo. Não, muita gente já ouviu isso. Olha, meu Jesus. Mas Jesus cura. Mas nós vamos conhecer pessoas curadas, almas curadas, e muita coisa boa ainda vai ser dita em nome do Senhor Jesus.